Seja bem-vindo ao canal L Conte Desenvolvimento Contábil. Hoje nós estaremos na sexta aula do curso completo de contabilidade do básico ao avançado. Na aula de hoje nós estudaremos as funções e a estrutura das contas contábeis. Hoje nós iremos revisar algumas coisas básicas, assim também como nós iremos começar a aprofundar um pouco mais a respeito do balanço patrimonial e também da demonstração do resultado do exercício, que nós conhecemos como DRE. Antes de mais nada, vamos nos lembrar o que são os razonetes. Nós precisamos nos lembrar que os razonetes, eles são responsáveis por todo o registro das movimentações contábeis. Os razonetes são responsáveis pelo registro e escrituração contábil de todos os documentos, títulos financeiros e de todo tipo de movimentação que há dentro da empresa, seja uma compra de ativo imobilizado, seja uma compra ou baixa de estoque. Toda a movimentação que há dentro de uma empresa precisa ser registrada contabilmente através dos razonetes. Para que você possa compreender de forma mais clara, eu quero deixar um exemplo prático neste momento, sobre uma conta do ativo cujo nome está como Banco ABC. Quando nós falamos de ativo, o lado do nosso débito, nosso lado esquerdo, ele sempre será o lado débito, será o saldo devedor. E dentro ainda do ativo, quando nós falamos do seu lado direito, nós estamos falando do crédito, do saldo credor da conta contábil. Os razonetes irão nos mostrar tanto o movimento a débito dentro da conta contábil, como os lançamentos registrados a créditos. E aqui nós precisamos compreender, porque cada razonete deve conter pelo menos um lançamento de cada lado. Veja que é pelo menos um lançamento. Podemos ter um ou mais lançamentos de cada lado, seja no lado devedor, seja do lado credor. Não se esqueça que o razonete tem o objetivo de registrar a movimentação contábil. E após registrarmos esse movimento, nós teremos então um razão contábil, que é um relatório na qual é responsável por apresentar a movimentação registrada. E aqui é algo muito importante que nós precisamos compreender desde esse início de curso. Os razonetes e os registros das movimentações contábeis só existem nas contas analíticas. Logo em breve nós teremos exemplos mais práticos, mas desde já, guarde este nome. Os razonetes contábeis só registram as movimentações dentro das contas analíticas. E então podemos fazer um resumo. Quando nós falamos de razonete, nós estamos falando do registro contábil. Quando nós estamos falando do razão contábil, que é um relatório, é como esse registro é apresentado, é a forma que nós apresentamos os registros contábeis, as informações que foram lançadas tanto do lado devedor como do lado credor. No próximo slide, nós podemos ver um exemplo de razão contábil. Veja que ele tem a empresa, tem o registro do CNPJ, o nome da conta contábil, e também, de acordo com a legislação vigente, que é responsável para nos mostrar como deve ser apresentado razão contábil diante das declarações fiscais, como na entrega da ECD ou da ECF, nós vemos que ele precisa ter a data da movimentação, um histórico da operação, onde nós iremos registrar o que aconteceu, o que levou a ter esse registro contábil, essa escrituração, o saldo inicial, o valor a débito, no caso, que como é uma conta de banco, nós estamos falando de uma entrada de valor no banco, também a movimentação a crédito na data onde houve a movimentação, e na última coluna do lado direito, sempre haverá o controle de saldo atual. Duas informações a respeito do razão contábil que é muito importante. Primeira observação: só existe razão nas contas analíticas. As contas sintéticas, elas servem apenas para somar o subgrupo, que logo mais, quando nós começarmos a olhar melhor o balanço patrimonial e o DRE, nós iremos detalhar passo a passo como é a distribuição tanto das contas sintéticas como da distribuição das contas analíticas. A segunda observação importante é que o razão contábil ele precisa seguir o padrão que está na ITGI 1000 no seu item 6, que diz assim: primeiro, o razão contábil deve ter a data do registro. Segundo,
precisa mostrar a conta devedora. Terceiro lugar, precisa mostrar a conta credora, movimentação tanto a débito como a crédito. Em quarto lugar, é o histórico, chamado de complemento. É o histórico padrão. É aquilo que é registrado para que você possa compreender o porquê o item foi registrado dentro da movimentação e da escrituração contábil. Em quinto, o valor da movimentação. Sexto lugar, informação que permita identificar todos os registros que integram o mesmo lançamento contábil. Todo razonete, ele deve conter pelo menos um lançamento a débito e um a crédito, mas isso não significa que será apenas dessa forma. Tanto do lado do débito como do lado credor, nós podemos ter mais do que uma conta contábil, e por isso a informação que é necessária para a razão contábil é registrar todos os integrantes que compõem esse lançamento contábil. Lembre-se que ainda nós estamos apenas no começo deste curso. Nós iremos passo a passo, até mesmo montar o balanço patrimonial, mostrar a DRE, a demonstração do fluxo de caixa, DVA, mas para isso nós precisamos ter esse passo a passo. Nós não podemos pular etapas no aprendizado contábil. E por isso eu quero novamente trazer um resumo das operações, para que desde agora você possa compreender o funcionamento das contas contábeis. Quando nós falamos de contas de ativo, nós estamos falando dos bens e direitos, por exemplo, são o caixa, os estoques. Toda vez que nós falamos de uma conta de ativo, nós aumentamos o saldo contábil dessa conta com lançamentos a débito e nós diminuímos o saldo contábil com lançamento a crédito. Quando nós falamos de conta do passivo e do patrimônio líquido, o passivo são as obrigações com terceiros. O patrimônio líquido é o capital próprio, é o investimento dos sócios. No passivo, nós temos, por exemplo, fornecedores, tributos a recolher, folha de pagamento. E no patrimônio líquido, nós temos, por exemplo, capital social, reserva de lucros, ajuste de períodos anteriores. E quando nós falamos de passivo e falamos de patrimônio líquido, elas são contas credoras. Então, nós aumentamos o saldo contábil com lançamentos a créditos e nós diminuímos o saldo contábil com lançamentos a débito. Quando nós falamos de receitas e despesas, nós já estamos falando de componentes da DRE, do demonstrativo do resultado do exercício. Receitas são os ganhos em geral da empresa e as despesas nada mais são do que as perdas. Quando falamos de receita, nós estamos falando de vendas de mercadorias, de bonificações recebidas. E as despesas, por exemplo, são despesas com salários, despesas tributárias, despesas com depreciação. As receitas sempre irão aumentar a crédito e as despesas sempre aumentarão a débito. E se você tem gostado deste curso, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos todas as quintas, 20 horas. Até o próximo vídeo, fique com Deus.